Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Esse conteúdo você encontra no Instagram, no Facebook e no YouTube. Na verdade, esses vídeos que eu estou gravando, uma sequência de vídeos, você vai encontrar ele na íntegra no canal do YouTube. Semana passada eu estava conversando um pouquinho sobre uma pedra que foi encontrada aqui na região onde estou vivendo ultimamente, na Chapada, em São Tomé das Letras. Falei sobre essa inscrição rupestre que inscreve as trajetórias de meteoros que estão caindo no planeta, e a gente consegue perceber isso pela imagem que eu mostrei também em seguida. E hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais dessa parte que fala sobre os caminhos do Sumé aqui em São Tomé das Letras. Minha proposta é falar um pouquinho da possível entrada e permanência desse povo aqui em São Tomé das Letras, né? Como eu já comentei em outros vídeos, dos países vizinhos, eles não têm dúvida de que essa entidade, que a gente reconhece ela pelo como se descrevem a característica física dessa pessoa, ele também andou na trajetória da Bolívia, do Peru e até o México. Então, é a mesma figura, é a mesma pessoa. A gente fala que é uma entidade porque ela possuía poderes parapsíquicos, poderes que a gente não consegue reconhecer ele num ser humano normal. E ainda havia aquela esfera que a gente reconhece quando a gente estuda o povo sumério e a insistência da figura dos deuses, né, dentro da vida cotidiana da antiga Suméria. Então, assim, como a gente percebe que de alguma forma esse ser, o Sumé, ele andou pelos caminhos de São Tomé das Letras, né? Então eu estou assim estou investigando situações locais aqui na cidade que podem trazer alguma explicação, trazer alguma forma da gente estar aguçando a nossa curiosidade para entender quem foi, afinal de contas, Sumé, que foi o fundador, o responsável por fundar a cidade de São Tomé das Letras. De alguma forma ele interferiu. Não sei se foi de propósito, se foi algo por acaso. O fato é que ele está, de fato, dentro dessa história da cidade, de como a cidade surgiu, de como ela começou, porque tudo começou através da construção de uma pequena gruta que hoje é a igreja central da cidade, que em torno dessa igreja foi que a cidade foi se formando, foi se construindo e foi se tornando o que é hoje essa cidade conhecida, né, por a sua esfera de energia, a esfera mística. Então, dentro de todo esse contexto, a gente percebe que os caminhos da ufologia, ele também acaba se entrelaçando, né, nesse conteúdo. Então, quando eu falo aqui de ufologia, em São Tomé das Letras, eu falo de tentar buscar em que locais a gente consegue perceber maior influência e maior esferas, né, fatos de acontecimentos de casuísticas ufológicas, né? Eu estou aqui no local e que eu andei assim já investigando algumas situações bem assim atípicas, né? Eu vou falar um pouco hoje sobre um local que os antigos que moram por aqui nessa região reconhece que existe algumas praças xamânicas, onde foram plantadas árvores frutíferas, especialmente a árvore da jabuticabeira. Não sei se vocês sabem, a jabuticaba é uma fruta originária aqui do Brasil, dessa região aqui, né? E é uma fruta nativa, né? E na realidade ela tem um símbolo, né, muito forte aqui dessa região. E aqui onde estou, onde eu moro, eu tenho aqui meu sítio, um pouco aqui para baixo, existe uma praça xamânica. Naquela praça foram plantadas árvores jabuticabeiras, aproximadamente em média de 20, eu não cheguei a contar. Eu estive nessa praça, pessoalmente, estive analisando, estive estudando,
e posso dizer que ela é algo muito especial, né? Ela está muito próxima aqui de onde foi encontrado esse painel, tem a pedreira um pouco acima, e ela está muito próxima, um caminho, né? O caminho de Sumé. E aí algo muito atípico e diferente, né? A gente observa nessas árvores. Não, a gente percebe que essas árvores, foram plantadas de uma forma muito especial e nós temos, além dessa praça xamânica, uma outra, um pouquinho mais distante para frente, exatamente no mesmo tipo de formato em que essa foi feita. Eu chamo de praça xamânica porque a gente não tem assim muito estudo para dizer a origem, né? Quem plantou as árvores daquela forma, quem estava por trás de tudo isso, mas a gente fala de xamânica porque a gente entender que pode ter sido alguns indígenas, mas a gente não tem essa certeza. Eu, pelo menos, eu vendo aquele material, eu posso dizer que eu acredito que não tenha sido plantadas por pessoas de natureza indígenas, né? Muito pelo contrário. Quem plantou as árvores tinha conhecimento transcendental, conhecimento cósmico, conhecimento da matemática pura, né? Porque nessa praça foi feita a partir de um círculo que mede mais ou menos 1,5 metro de diâmetro. Nesse círculo ele tem uma depressão pequena e é uma área escura dentro desse círculo. E não nasce vegetação dentro desse círculo, que já é algo assim impressionante. Algo para a gente pensar, né, chamar a atenção. Mas, pasmem, essas árvores elas foram plantadas no sentido da espiral. Elas começam nesse círculo e elas foram plantadas, aumentando esse círculo. Exatamente, eu não tive esse cuidado de medir a constante do número que foi aplicado, mas eu tenho certeza, pelo padrão visual perfeito, que elas foram plantadas dentro do padrão de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano do século XIII, ele viveu entre 1200 e 1300. E, na realidade, ele não foi o fundador dessa constante chamada número dourado, que é uma constante que ela é percebida em todos os campos da natureza, em todos os campos da criação. Desde quando a gente observa a espiral formada pelas galáxias, o formato de como as árvores crescem, de como um caracol se desenvolve, todo o padrão constante dentro do universo, ele cabe dentro dessa constante matemática chamada número dourado, o número Φ. E por incrível que pareça, quem plantou essas árvores detinha esse conhecimento matemático, porque teve o cuidado de plantar ela toda em espiral. Essas árvores foram plantadas em espiral e elas foram crescendo entre dois morros, exatamente no meio onde há uma nascente. Essas árvores jaboticabeiras devem ter uns 400 anos, acredito, porque eu não pude mensurar, porque eu não tenho essa técnica, né, para conseguir decifrar exatamente quantos anos essas árvores estão ali plantadas. E aí a gente observa claramente, né, olhando que que foram plantadas em espiral, e em um determinado momento no centro desse local, a gente observa outras árvores que foram plantadas numa linha reta, como se fosse um portal se abrindo. Ela abre para um portal no céu, exatamente uma posição em que nasce o sol, nasce a lua. Eu não sei exatamente quando foram plantadas, se elas também não indicavam alguma estrela no céu, indicavam algum outro corpo celeste. O fato é que essas árvores, elas são especiais, né? No final do vídeo, eu pedi para tirar algumas fotos aéreas de alguns anos atrás, atual,
Então eu trouxe essas imagens no final do vídeo, vocês podem verificar de cima, olhando da vista aérea. Eu não tenho hoje as fotos dela, visualização assim no chão, eu não tenho. Mas eu sei que existem outros campos como este em São Tomé das Letras, exatamente assim, em alguns pontos e que elas estão, que foram feitas, né? E é interessante que ninguém até hoje se questionou, procurou entender, né? Nem que fosse apenas por curiosidade, saber do que se trata. O fato é que é algo muito especial, feito por pessoas que tinham conhecimento, né? E é um local em que há uma natureza de energética muito assim, especial, porque você fica em pé dentro do círculo, você sente o campo de energia puxar o seu corpo chega a vibrar. Se você fica com duas pessoas, uma em frente à outra, dentro daquele campo, você sente a vibração daquele local, né? A gente sabe, por estar investigando essa questão do conhecimento dos campos energéticos, que o símbolo que representa o campo energético é a espiral, né? A espiral é um elemento que possui característica de vibração muito forte. Tanto que lá no Peru, a gente vê que quando o símbolo do Peru, na verdade, é a espiral, né? E é um símbolo que remete aos estudos dos Incas, né? Pré-Incas e civilizações antigas que frequentavam ali aquelas regiões dentro de sítios arqueológicos, que são vários, né? Nessa região aqui dos Andes, né? E aí fica aquela pergunta, né? O que será? O que quer dizer esse campo de energia demarcado com essas árvores frutíferas? O que significa esse campo? Sendo que existem outros, eu sei, eu nunca fui verificar. Eu sei que além desse que está próximo aqui ao nosso, existem outros, e até vou pedir para quem é aqui da cidade e que sabe da existência desses campos, quem me envie material, fotografia, quem tiver drone, fotografia aérea, que mande para a gente poder trabalhar melhor e esmiuçar mais essa pesquisa e entender quem eram essas pessoas que tinham esse conhecimento tão profundo, né, sobre as questões do universo, sobre a matemática mais pura, que é a matemática universal. Então, a gente está aqui nos caminhos de Sumé, percebendo várias influências, várias situações. A figura de Sumé, que foi aquele que, de alguma forma, deu um empurrãozinho, né, para manifestar perto do escravo Antão sobre a existência desse local, para que fundassem uma gruta ali, uma igreja, uma pequena igreja, uma capela, do lado da gruta, e foi a partir daí que a cidade desenvolveu e cresceu, né? Então, a gente observa que existe uma esfera, eu não sei se é intraterreno, se é extraterreno, ou se é uma esfera interdimensional atuando fortemente aqui na cidade, em vários campos, né? Sem dizer que essa região é uma região de alta incidência ufológica, sem dizer que a gente percebe várias manifestações, vários fenômenos que a gente não consegue explicar. Então, eu dentro desse projeto, desse trabalho, eu venho trazendo aos poucos, né, material para a gente estar pelo menos se perguntando, afinal, quem foi Sumé? Quem foram essas pessoas que estiveram por aqui e que de alguma forma demarcaram os terrenos? E ninguém demarca um terreno sem motivo. Se demarcar um terreno é porque ele representa algo muito importante dentro de todo o contexto da cidade. Então, a gente está aqui, né, nesse canal, tentando pelo menos entender e aguçar a curiosidade de quem frequenta a cidade, de quem busca compreender os caminhos da ufologia aqui na cidade, né, buscando respostas.
pelo menos buscando respostas, né? Então, aí eu encerro esse vídeo perguntando para você, afinal, quem foi Sumer? Né? Que tipo de entidade influenciou tão fortemente dentro da nossa cidade e que a gente hoje vive essa esfera em várias situações, né, em vários contextos, dentro da ufologia e dentro do místico, né? É, eu vou gravar um outro vídeo na próxima semana. Eu vou apontar algumas experiências que pessoas viveram aqui perto, próximo, né? Inclusive sobre relatos do antigo proprietário dessa praça xamânica. Eu vou contar as coisas que ele me contou, as histórias, os causos sobre a cura desse local, a possibilidade de cura, sobre a seiva, as gotas de luz que caem dessas árvores, que são curativas, mas eu não vou adiantar. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre essa parte. Tá bom, gente? Um grande abraço, gratidão por aqueles que estão seguindo o nosso canal. Um abraço. Fiquem com Deus.